Então, na verdade, nas minhas análises, eu nem uso o conceito de cidadania, tá? Por outras razões, a gente pode até um dia, bem profundo, para poder explicar isso para vocês. Eu utilizei hoje, para explicar, para fazer uma diferenciação da colonização inglesa para a colonização espanhola. Porque lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, os indígenas foram tratados como nações estrangeiras e expulsas, assim, foram assassinados, na verdade, exterminados, tá? Então esse foi um ponto, assim. Então, obviamente, o conceito de cidadania não foi atribuído para indígenas e negros nem nas Américas, não foi, né? Aqui, aliás, nos Estados Unidos, os negros só vieram a votar na década de 60, depois daquele movimento todo que a gente sabe, né? A pessoa tem Black Panther, Malcolm X, Martin Luther King e os movimentos de rua, de pressão para fazer isso. Veja, não foi nem só o movimento de Martin Luther King, que a historiografia estadunidense foca mais. Mas se não fosse aqui os Black Panthers armados até os dentes para defender os seus interesses, não teria direitos civis aqui. Essa é a minha perspectiva. Por quê? Porque, para mim, eu valorizo muito a luta. A ação direta, a auto-organização dos povos. Malcolm X, seja mesmo com o Islã, também foram fundamentais. Cara, então no seu conjunto, obviamente, Martin Luther King cumpriu um papel importante, mas no seu conjunto, esse movimento todo dos negros que conseguiu, a muito custo, que uma mulher negra pudesse sentar no ônibus e não ter que levantar para um branco sentar no lugar dela. Quando eu fui nos Estados Unidos, é uma coisa aberração, assim, porque eu fui lá em alguns museus, tinha lá os bebedouros para black e os bebedouros para white. Assim, a divisão era, não bebiam nem no mesmo bebedouro. Então, mas assim, quando eu estou falando de cidadania, porque aí eu quero que você... Até um spoiler do que eu estou escrevendo, também estou pensando. E de repente, não sei se tem mais questão, mas eu queria até falar isso para vocês irem um pouco para isso. O que é... Não vou falar sobre cidadania. O que é... Quando você reivindica direitos... Vou até levantar. Quero que pense comigo bem. Hoje, no Brasil e no mundo, nós todos estamos aqui reivindicamos direitos mais diversos, né? Direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direito para negro, né? Direito à cota, direito, enfim, para a igualdade, etc. Não é isso que nós fazemos? A nossa história é praticamente pautada por isso, reivindicar por direitos. Agora, quando a gente reivindica por direito, nós estamos reivindicando também por liberdade. Né? Ou por melhor, ou por dignidade, ou por melhor condição de vida. Os direitos podem estar atrelados a tudo isso. Mais liberdade, mais dignidade, melhores condições de vida. A gente reivindica esses direitos para quem? Para o Estado. Não é isso? É o Estado que vai regular se nós temos direito ou não. E quando eu estou falando Estado, não é uma instituição abstrata. O Estado que é ocupado por governantes, tá certo? Por homens, por pessoas ali, que ocupam aquele espaço. E que determinam se tem direitos ou não. Veja, aí eu pergunto para vocês e gostaria que vocês pensassem. Se eu tenho que reivindicar direito e reivindicar liberdade, é porque quem tirou a minha liberdade? Quem tirou o meu direito? Ou quem limitou o meu direito? Quem limitou a minha liberdade? O Estado. Então percebam, eu tenho que reivindicar algo para uma instituição que foi exatamente ela que tirou o meu direito de liberdade. O Estado nasce em todos os lugares, cobrando o quê? Impostos. Compulsoriamente, ou você paga imposto, ou você preso ou morre. Simples assim. Todo lugar o Estado foi criado desta maneira. Às vezes eu vejo uma insanidade louca, né, de pessoas de todos os âmbitos políticos. Não, porque é papel do Estado garantir direitos, é papel do Estado garantir... Aonde você viu isso? Esse nunca foi papel do Estado. Durante um pequeno período histórico que se circunscrito ao século XX, e que esse Estado
em função daquilo que eu acabei de citar aqui, Black Panthers, Martin Luther King, Malcolm X, quilombos, lutas sociais, organização sindical, greves, muitas greves, muita gente morreu, foi torturada para que nós tivéssemos hoje direito a férias, 13º e uma jornada de 8 horas de trabalho, por exemplo. Muita gente morreu para que negros fossem reconhecidos e que pudessem, portanto, concorrer às eleições, concorrer, não ser açoitado nas ruas. Então veja, mas tudo isso, toda essa forma de opressão é garantida por uma instituição. E é como se você fosse pedir ao seu carcereiro que te prendeu, pô, por favor, deixa eu tomar um banho de sol. É isso que é uma reivindicação com relação ao Estado por direitos. É isso que nós estamos fazendo o tempo inteiro. Aí o carcereiro não é, hoje eu estou num dia bom, vou deixar de tomar sol. Ah, não, hoje não vai tomar não. Fica bem o prazer dele. É isso que é para além da estadolatria, para além do eurocentrismo, para além da modernidade, que eu acho que a gente tem que pensar. E para além não é ficar pedindo A, B ou C, por favor, me dê isso. Mas é pensar na destruição daquilo que te oprime. Ah, tá. É porque o conceito pré-substitutivo decolonial, raça é uma criação, o conceito de raça é uma criação arbitrária e que gera, que é o que eu estou defendendo também, que gera algo que é concreto, que é o racismo. Então, assim, por quê? A ideia de raça, e aí para essa teoria, seja o Walter Mignolo que ele citou ali, seja o Aníbal Quijano, seja Ramon Grossfogo, Elizabeth, Catherine Walsh, etc., vão tratar a ideia de raça como uma criação, né? Que não é algo que seja algo central para esse debate. O que existe, na verdade, são diferentes etnias, seja europeias, seja africanas, seja indígenas ou asiáticas, existem diferentes etnias que muitas delas foram esmagadas por determinados estados, destruídas e obrigadas a adotar uma única identidade daquele pequeno grupo que dominou o estado. Veja, agora eu posso entrar num outro aspecto, porque aí entra num aspecto bem eurocentrado, e não é nem um eurocentrado, não é um eurocentrado marxista, é um eurocentrado garveniano, por exemplo, que aí vai estabelecer que os africanos são superiores aos europeus. Eu não entro, eu particularmente não entro nessa discussão sobre quem é superior, quem é inferior. Na verdade, e aí vocês podem me criticar, eu posso estar errado, tá? Eu entro na perspectiva de criticar e dizer que os europeus não são superiores. Mas eu não posso, ao dizer que os europeus não são superiores, dizer que outros são superiores. Porque aí eu vou cair no mesmo modelo estipulado, excludente, europeu, eurocentrado. Não sei se estou fazendo entender assim. Eu sei que muitos de respeito, muitos movimentos negros fazem dessa maneira, mas não é a minha linha em particular. Não sei se eu te respondi. Boa tarde a todas, todos e todos. Então, sou Wallace de Moraes, professor aqui do IFIX. É um prazer enorme estar aqui com meu amigo, companheiro Flávio Gomes, né, professor aqui do IH, para discutir hoje o tema da aula, que é Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, texto do Aníbal Quijano, né, um peruano, como a gente já falou na primeira parte da aula. Então, essa é a segunda parte, conforme está aqui no quadro, vou discutir vários pontos aqui com vocês. Atualmente, trazendo essa questão para muito atualmente, universidade. O que eu estou dizendo aqui? O Aníbal Quijano não disse isso. Eu estou dizendo. O eurocentrismo ele é irradiado por universidades, escolas e grande mídia. Irradiado profundamente. Tá? Eu não quero nem aprofundar isso aqui agora,
Mas eu vou fazer perguntas para vocês, para que vocês também possam contribuir comigo e a gente possa chegar a essa conclusão. Caso não cheguemos a essa conclusão, a gente volta, retoma o que eu posso explicar para vocês. Tudo bem? E aí o meu último slide sobre o eurocentrismo, que é na verdade o resgate da aula passada, como expressão do padrão mundial do poder. Que padrão mundial do poder é esse? Ele é colonial, moderno, capitalista e estadolátrico. Tá? Veja, isso aqui não são os termos do Quijano. Os termos do Quijano são colonial, moderno e capitalista. Estadolátricos fui eu que coloquei. Então veja, eu quero mais uma vez trazer aqui para vocês. Vocês, aqui nesse espaço universitário, o mais importante, ainda mais para os corpos negros, indígenas, subalternizados, que a gente não precisa necessariamente comprar a ideia do autor. A gente pode comprar a ideia do autor, pode criticar o autor, pode e deve, e pode ir para além do autor. Então, quando eu faço isso aqui, é para estimulá-los a fazê-lo também. Então, eu trouxe o conceito de estadolatria. O que significa? Razões óbvias, é idolatria do Estado, junção de duas palavras, que eu vou explicar para vocês ao longo desta aula aqui hoje também. Tudo bem? Claro, tem um lastro no Quijano. Esse conceito não foi ele que criou, mas tem um lastro, ele fala um pouco do Estado, tem acertos, tem equívocos na fala dele, mas, de modo geral, eu vou tratar desse conceito. Bom, então, eurocentrismo, aqui nesse organograma, né? Mas colonialismo, modernidade, capitalismo e estadolatria. São instituições centrais que vão estar aqui subordinadas a esse topo maior eurocêntrico mundial. Vamos ver se a gente confirma agora empiricamente essa questão? Os principais teóricos que lemos neste lugar, nesta universidade, eles são de quais países? E aí coloquei sabendo que tem aqui historiadores, filósofos e cientistas sociais, coloquei dois quadrinhos separados. Vocês podem citar os países de onde vêm os principais autores aqui da ciência política e da filosofia? Alemanha, França, Inglaterra, Grécia, Estados Unidos, Itália, Holanda, Espanha, Suíça, Rússia. Obviamente, tem duas ressalvas aqui, que é importante fazer. Rússia, realmente, não é tratado nos grandes cursos, não é tratado como clássico, nada disso. Vai pegar um ou outro que vai dar um autor russo, muito raro. Portugal e Espanha também, idem. Aliás, é por isso que o Boaventura de Souza Santos agora explicando um pouco para vocês, que é um português que situa Portugal e Espanha no sul. Daí ele criou a teoria do sul global. Esse sul global, pasmem, inclui Portugal e Espanha, autores que não têm hegemonia nas universidades. Então, vejam, não dá, meu ver, tá? Como brasileiro, como negro, como descendente de escravizados, assassinados, torturados por portugueses, eu não posso excluir Portugal desse processo hegemônico mundial. Embora hoje, aí, sim, em particular, não tenha uma relevância tamanha como uma Alemanha, como uma Inglaterra, ou mesmo como os Estados Unidos. Quando se fala de Europa, é uma hegemonia da Europa ocidental, que foi exatamente a que procedeu à conquista tanto da África quanto das Américas, é indubitável. Inclusive os eslavos, que vão compor os povos russos, entre vários outros, eram tidos como inferiores também dentro da própria Europa, embora tenham a pele branca, etc, etc. Então, aqueles povos ali, Rússia, que depois veio compor Polônia, né, que também tem muitos eslavos que compõem a Polônia, por exemplo. Por isso a ideia do pan-eslavismo, não sei se vocês já acompanharam isso. Depois teve pan-germanismo, tem vários pães que significam nacionalismos de determinados povos em busca de uma unidade ou de construção ou de uma justificativa da construção de um Estado nacional. Tá? Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente tratar. Então, voltando aqui, o que o Boaventura fala que são os países que ele divide apenas em 5. Os 5 para ele são Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Itália. Na verdade, o pensamento moderno, contemporâneo, que domina as nossas universidades. Eu acho por bem que a gente amplie um pouco esse processo, incluindo esses outros países aqui. Sempre pensando que estão em segundo plano aqui, no caso de universidade, segundo plano estaria Rússia, Portugal e Espanha, não estaria no mesmo plano dos demais. Então, eurocentrismo, radiado Estado, Igreja, militarismo e universidades, escolas e grande mídia. Por quê?
Por isso que vocês mesmos disseram para mim nessa aula construtivista, que os principais autores, principais pontos são eurocentrados aqui. E veja, mais uma vez, quando a gente fala de eurocentrado, está pensando numa Europa ocidental hegemônica. E podemos incluir, evidentemente, não só podemos, como devemos incluir Estados Unidos nesse processo. E por isso que também um sinônimo para o conceito de eurocentrado, que o Ramon Grossfogo, por exemplo, tem utilizado, é de ocidentalismo. Tá? Que seria o equivalente ao eurocentrismo, justamente para poder incluir Estados Unidos e, vez ou outra, o Canadá, como principais potências mundiais e irradiadores de um determinado conhecimento. Tranquilo? Bom, isso aqui era só um resgate da aula passada. América, o novo padrão de poder mundial. E aí ela tem isso, 2 mitos fundacionais da modernidade. Quais são os 2 mitos? O primeiro mito, mito do estado de natureza. Para quem é de ciências sociais aqui, eu não sei como é que é isso lá na história, mas para quem é de ciências sociais isso é batata, né? Aqueles chamados clássicos da ciência política, como Hobbes, Locke, Rousseau, e outros não tão clássicos, mas também fazem a mesma coisa, Robert Filme, Grotius, o que eles fazem? Utilizam a ideia de que a humanidade, nos seus primórdios, vivia em um suposto estado de natureza. O que significa esse estado de natureza? Vamos pegar uma teoria aqui hobbesiana, por exemplo. O que é o estado de natureza para Thomas Hobbes? Características: estado de guerra, caos completo, disputa de poder. O homem é o lobo do homem. Tem outra clássica dele. Existia uma guerra de todos contra todos. Show, né? Tudo bem, já identificamos aqui. Portanto, é isso aqui todo que se fala. Estado de guerra, caos completo, disputa pelo poder através da violência. Homem é o lobo do homem, uma guerra de todos contra todos. O que é o mal para o Hobbes? Liberdade. A liberdade é maléfica. Não pode existir liberdade, porque se existir liberdade, o homem vai entrar em guerra com o outro e vai matar o outro. Vocês estão aqui hoje. Se não tivesse o Estado, eu tenho certeza que vocês iam matar uns aos outros agora. Estariam se matando. Não é isso? Eu tenho certeza que você está doido para matar o colega do lado. Mas não matou porque tem o Estado. Tem o poder soberano. É isso a perspectiva hobbesiana. Por que eu estou fazendo essa metáfora aqui com vocês? Pelo seguinte, se a liberdade é um mal, se a liberdade leva a uma guerra de todos contra todos, a gente tem que limitar a liberdade. Segundo Hobbes, os homens fizeram um contrato. Nesse contrato, eles fazem o que nesse contrato? Abrem mão da sua liberdade. Em favor de quem? Do Estado. Às vezes eles chamam como soberano. Ou seja, eu tenho que abrir mão, ou nós, na verdade, né, a gente tem, segundo ele, nós abrimos mão da nossa liberdade em favor do Estado. Para o Estado garantir, o objetivo do Estado, segundo Hobbes, era prioritariamente garantir a vida dos seus súditos. Aí já entrou a ideia de súditos. Esse é um mito fundacional da ideia de modernidade. É um mito fundacional do eurocentrismo. Que eles compreendam isso. Se a gente for para outro autor eurocentrado, que aliás molda todo o nosso pensamento, liberal, ocidental, vamos para John Locke. Aliás, John Locke com a faixinha ali, né? Aquela faixinha é maravilhosa. John Locke. Para ele também existiu o quê? Antes da existência do Estado, existia um estado de natureza. O estado de natureza em Locke era uma guerra de todos contra todos? Não. Ele utilizou o estado de natureza para dizer que lá no estado de natureza, que é um momento, o estado de natureza é um momento anterior à criação do Estado, tá? Então, nesse momento anterior à criação do Estado, para o Locke, existia uma coisa que é o que ele quer comprovar, que é a principal tese dele: propriedade privada. Show.
Então veja, para John Locke existia propriedade privada, o que ele vai chamar depois de direitos naturais. Quais são os direitos naturais para John Locke? Propriedade, vida e liberdade. Beleza? Os 3 direitos naturais. Aí eu faço uma simples pergunta que talvez eu não tenham feito para vocês, quando deram aula de John Locke. Quando concorrentes, vida, liberdade e propriedade, qual tem a prioridade? Propriedade. Sim, ele é propriedade. Não fala essas coisas malvadas aqui não, Denilson, pô, brincadeira. Deixa a nossa faixa lá de dizer isso, é propriedade de escravos. Mas por que a propriedade é prioridade? Como que a gente materializa isso? Esse tipo de reflexão. A gente não pode partir nunca da ideia de achismo. A gente tem sempre para questões concretas. Eu vou dizer um dado para vocês, para ajudar na argumentação. John Locke, além de ter sido proprietário de escravos, ele defendia pena de morte para quem atentasse contra a propriedade. Então veja se eu te dei uma pista. Então, quando o concorrente, vida, liberdade e propriedade, a gente pode dizer que a propriedade é prioritária, por quê? O direito à vida está em segundo plano com relação ao direito de propriedade. Ademais, além de defender a pena de morte, ele também defendia prisão. Prisão significa o quê? Cerceamento da liberdade. E a prisão para quem atentar contra contra a propriedade. Percebam? É que, na verdade, eu fico muito indignado quando eu pego livros, como esse livro clássico da política, que é amplamente dito aqui, o autor que apresenta John Locke não diz nada disso. Não diz que o John Locke era proprietário de escravos, não diz que que a teoria lockeana era priorizar a propriedade em detrimento da vida e da liberdade, não diz nada disso. Percebam? Eu fico indignadíssimo com isso. Quanto o corpo preto, pensante, que todos nós devemos ser, a gente tem que questionar isso, colocar isso. Por isso que a faixinha está ali. A gente pode botar do Hegel também depois, que aí vai estremecer esse fixo. Nós estamos sob a égide do pensamento lockeano, que, na verdade, Locke nada mais é do que o pai do liberalismo. Aliás, é um outro equívoco chamado de pensamento liberal. Por isso, no meu livro, que eu vou apresentar aqui, até comentar, vou apresentar para vocês vou dar um spoilerzinho do livro que eu estou escrevendo, eu chamo de pensamento proprietal. Por quê? É um equívoco chamar o John Locke de pensamento de autor do liberalismo, porque o liberalismo nos dá a falsa ideia de uma ligação à ideia de liberdade. E é mentira isso. Porque quando, na verdade, o pensamento do Locke, ele é totalmente ligado à ideia de propriedade. É por isso que eu chamo, no livro que eu estou escrevendo, como pensamento proprietal. Eu dei uma entrevista para a Carta Capital, para quem quiser depois tiver que ter acesso, eu expliquei isso lá em primeira mão sobre esse conceito. Tanto o Estado brasileiro, quanto o Estado lockeano, como o Estado moderno europeu, ele só era franqueado aos proprietários. Mesmo brancos europeus não podiam ter qualquer representação no Estado se não fossem proprietários. E a mesma coisa aqui na América Latina. Por isso que eu digo que o Estado brasileiro é um descendente direto do Estado moderno europeu, porque possui o seu DNA. E é um DNA também racista. Vai ser outra discussão que eu vou fazer na próxima aula. Obviamente o Quijano não fez essa explicação lá, mas é meu papel de fazer isso aqui com vocês, explicar por que ele chama de mito do estado de natureza. E agora, para fechar, o argumento de Hobbes e Locke. A gente não vai ficar discutindo pensamento eurocentrado, tá? Vamos voltar para o nosso pensamento decolonial. Mas só para vocês poderem entender. Mito do estado de natureza, porque ambos, eu costumo defender que a gente vive hoje no mundo hobbesiano-lockeano. Por quê? É um mundo que, para Hobbes, você precisa de um Estado autoritário, hierárquico, centralizador, coercitivo, que garanta a propriedade privada e que ponha na prisão todos aqueles que atentarem contra a suposta ordem estabelecida. Se a gente fosse brincar aqui, vou pegar o pensamento hobbesiano, que é o estado, para Tom Hobbes, estado de guerra,
de caos completo, disputa pelo poder através da violência, homem lobo do homem, guerra de todos contra todos. Isso tudo para tentar contra a liberdade. Mas aqui tem um pressuposto outro, de que o homem é mau. Percebam? O homem é mau. Porque o homem que vai matar o outro sem nenhum motivo, ele é mau. Isso é aqui que começa a justificativa da própria existência do Estado. A própria justificativa de algo absurdo, que deveria ser absurdo, que nós temos que abrir mão da nossa liberdade em favor de outra, para nos governar. Isso deveria ser absurdo, se nós não estivéssemos tão adaptados e subordinados à perspectiva eurocêntrica. Os antepassados, segundo Hobbes, abriram mão da liberdade em favor do soberano. É isso, pelo contrato, pela ideia da realização do contrato. Tem um aspecto, só um pouquinho, Regiane, um aspecto que eu quero tratar com vocês aqui, só para vocês poderem entender. Quando está se falando do mito da modernidade, do estado de natureza, o que está pensando aqui? Numa perspectiva que não existiu. A gente chama isso, na ciência política, de uma perspectiva dedutivista. Os que querem valorizar isso falam que é um dedutivismo racional. Daí surgiu a teoria da escolha racional, aí no século XX, muito difundida pelo pensamento liberal nos Estados Unidos. Mas a gente não vai tratar disso aqui agora. O que eu quero tratar é o seguinte: essa perspectiva, essa construção de que existiu um estado da natureza, que eles o contrato, é uma negação da história. É uma negação, e aí outra perspectiva metodológica. É dedutiva e tem a empiria. Ela é uma negação do empírico, ou negação da história, ou negação dos fatos concretos. São métodos distintos. E eu quero que vocês compreendam o seguinte: por que eles abandonam a história para criar uma suposta história da humanidade pregressa e não ir para a história real? Porque se eles forem para a história real, eles não comprovariam o que eles estão defendendo. Então, para conseguir defender o que eles querem, a propriedade privada como direito natural por Locke e o Estado coercitivo por Hobbes, eles precisam criar um mundo dedutivo anterior. Entenderam isso? Tudo bem? Tá? Aliás, o Marx vai se diferenciar disso. Por exemplo, daí que o Marx vai fazer o materialismo histórico dialético. Porque o Marx, por exemplo, lá na Constituição do Capitalismo, vou abrir uma concessão aqui para os marxistas, vou falar bem do Marx, tá? Vou falar, abrir uma concessão para deixar os marxistas felizes. No capítulo 24 do Capital, o Marx vai descrever o cercamento dos campos, tal como ele aconteceu a partir de documentos históricos. É uma outra perspectiva completamente diferente do Hobbes e do Locke. E aí, evidentemente, suas conclusões são absolutamente distintas. O Marx vai chegar para criticar o capitalismo, defender o socialismo, porque esse modelo do capitalismo foi construído pela violência, é o que o Marx está falando no capítulo 24, pela violência, pela coerção, pelo sangue, pela expulsão do campesinato do campo, que ofereceu ao regime do capital de trabalhadores descolados, vou usar o termo do Marx, descolados dos seus meios de subsistência, tá? Que é a terra. Que é isso que se deu quando esse cercamento dos campos, chamado em inglês de enclosure. Eu não estou aqui para falar de marxismo, nem de hobbesiano, nem de lockeano, não é um pensamento eurocentrário que eu quero tratar com vocês hoje. Mas é importante fazer esse resgate para que vocês compreendam como que se dá um mito fundacional da modernidade, que, consequentemente, o eurocentrismo está atrelado. Para entender a obra do Rousseau, tem que entender os dois principais livros políticos dele. Um é A Origem da Desigualdade entre os Homens. É o primeiro livro dele. E o segundo livro do Contrato Social. Tudo bem? Tem esses dois livros. O primeiro livro, ele vai descrever como que a propriedade privada... Tem uma passagem linda do Rousseau nesse livro, é linda mesmo, que ele vai dizer o seguinte: olha, o primeiro que cercou um terreno e encontrou pessoas suficientemente ignorantes para aceitá-lo, fundou a sociedade civil. Continua Rousseau. Quantas misérias, quantos assassinos, quantas mortes, quantas guerras poderiam ter sido evitadas caso alguém tivesse gritado: não respeitais este impostor,
porque é terra de todos e não pertence a ninguém. Cara, eu fico até arrepiado. É bonito pra caramba, Rousseau. Nesse aspecto. Esse trecho está no livro dele, As Origens da Desigualdade. O título é enorme, tudo bem? Então ali ele faz uma crítica à propriedade privada, dedutivamente também. Ele não está fazendo empiria, dedutivo, nesse mesmo molde do Hobbes e do Locke. E depois, no contrato social, ele vai propor uma organização da sociedade civil, conceito que ele trabalha muito, propondo um novo contrato, e esse contrato deveria subordinar, muito diferente do Hobbes, não subordinar todos ao poder soberano, mas subordinar todos ao conceito que ele criou de vontade geral. Essa vontade geral seria, tiramos a mais ou menos, a vontade de todos e a vontades individuais, outros dois conceitos que ele trabalha, e seria uma vontade que seria consenso. Essa vontade que deveria gerir o Estado, o novo governo proposto por Rousseau. Não, é diferente. O que é igual? É dedutivo, é igualmente dedutivo, porém as conclusões são diferentes, porque ele realmente parte de que o homem é bom, o homem é fruto da sociedade, etc, etc, etc. Tá? Diferente, absolutamente oposto a Hobbes, absolutamente oposto a Maquiavel, por exemplo, e por isso está Maquiavel aqui também, que aliás parece que é o livro de cabeceira de todos os nossos governantes. Então, o segundo ponto é dualismo e evolucionismo. Isso aqui é central para entender o eurocentrismo e modernidade. Veja, a partir deste momento, que é sempre entendendo, fruto do colonialismo, da conquista das Américas, etc, etc, né, que a gente está colocando aqui, surge a perspectiva do dualismo e do evolucionismo, que eu vou estar aqui, preparei para vocês aqui no outro slide. Bom, o que significa o dualismo e o evolucionismo? O evolucionismo é o seguinte, a questão da modernidade. A Europa como o novo e mais avançado da espécie. Essa Europa ocidental, esse europeu, esse branco, dominador, conquistador, que conquistou os povos das Américas e conquistou os povos, no segundo momento, no primeiro ali, né, africanos, tá? E depois asiáticos, inclusive, conquistou o mundo inteiro, tá? Topo do processo civilizatório, como dizia o próprio Hegel. Estamos aqui no topo do processo civilizatório. Isso é clássico do hegeliano. Ademais, Hegel vai dizer, com todas as letras, que o Estado, não à toa, Hegel diz que o Estado é a essência, quem sabe, a essência da razão. O Estado é a essência da razão. Mas por que o Estado é a essência da razão para o Hegel, que dizia que os africanos eram por natureza inferiores, incapazes de raciocinar como o europeu? Por quê? Porque só se fala do Hegel da dialética, né? É igual do Locke, né? Se fala muito o Hegel da dialética, o Hegel que influenciou Marx, dessas coisas não fala. Por que não fala, Flávio? Porque não tinha professor negro para falar esse troço aqui, rapaz. É isso. Então veja, o homem, o teórico, que era racista, que era considerado como suprassumo do pensamento europeu, vai dizer que o Estado é a essência da razão. Começa a maturar isso aí. Associa essas questões. Para saber onde que a gente vai chegar. Quando eu falo de moderno, de modernidade, de moderno, o que vem à cabeça de vocês? Esqueça a teoria, esqueça o texto. O que vem à cabeça no senso comum? Novo, boa, progresso, inovação, mudança para melhor, beleza. Evolução, tecnologia, futuro. Isso é o que nos vem à cabeça na ideia de modernidade. Tudo positivo. Por que nós chegamos a essa conclusão? Que nós somos educados pelo eurocentrismo. Estamos tomados pelo eurocentrismo. Foi a modernidade que escravizou negros e indígenas. A modernidade que caminhou junto com o colonialismo, com o eurocentrismo. Mas pior do que isso, essa ideia que está embutida aqui, se eu perguntar para vocês,
quem é? Qual é o modelo de sociedade ideal para que a gente viva? Qual é o modelo ideal? Se vamos dizer, ou vai ser europeu ou vai ser Estados Unidos. Ou vocês vão citar país ideal, ou Suécia, ou França, ou Finlândia, ou Alemanha, ou Estados Unidos. Não precisa me responder para ninguém ficar passando vergonha aqui. Mas é isso que está posto na nossa cabeça. Porque eu fui educado igual a vocês. Nós todos fomos educados dessa maneira. É por isso que eu digo que a gente precisa desintoxicar disso. Aquele pressuposto que a gente estabeleceu anteriormente é de que a Europa é o top do mundo, é o avanço, é o evoluído, é tudo de bom. Aqui a gente traz China antiga, construção do Palácio de Gyeongbok, né, 1406, uma construção bastante avançada. Aqui do Egito Antigo, o mapa de Turim, o mais antigo mapa topográfico do mundo, né, construído por volta de 1150 a.C., foi realizado pelos egípcios. Aqui o Códice Borbônico, né, manuscrito feito por sacerdotes astecas, em pictogramas, pintado entre 1530 e 1541. E aqui, da Índia, né, manuscrito de Rig Veda, anterior ao século XIV, oralmente composto e transmitido de 1500 a 1200 a.C. Pequenos exemplos, pequenos exemplos de como que outras diferentes sociedades, aqui nos quatro continentes do mundo, também tinham produção. Se o moderno está ligado a avanço científico, tecnológico, ou novo, etc., esse moderno não é correto dizer que esse moderno era exclusivo europeu. E digo mais, os europeus roubaram, não tem termo melhor para dizer do que esse, roubaram muito dos conhecimentos dos diferentes povos em todos os lugares que eles conquistaram. Percebam? E se apropriaram disso. Tem um autor chamado Henrique Dussel, que faz uma grande descrição de todo esse processo realizado através dessa conquista, seja nas Américas, seja na África, na Ásia, etc. Então, a modernidade estabeleceu as diferentes dicotomias, novos conceitos. Europeu, não europeu. Europeu, branco, não europeu, negro, vermelho, amarelo. Até nisso, tem um autor, inclusive ele é anarquista, de Poidery, canadense, e ele diz o seguinte: é um erro chamar aqueles que nasceram na Europa por brancos. Por quê? Porque eles não são brancos. Eles são beges. É isso, ele fala isso com toda a letra. Eu já fiz alguns livros meus eu escrevi bege, não escrevi branco. São bege mesmo. Branco é uma coisa, ninguém dá cor nessa parede. Essa parede é branca. Eles são bege. Mas a ideia de usar como branco, o branco dá uma conotação de quê? Limpeza, pureza. Perceba? Até a utilização do branco é ideológico. É por isso que eu tenho utilizado bege. Tá? Quando vocês verem bege, alguma coisa escrita minha, vocês vão entender então agora. Bom, mas não foi eu que criei isso não, isso é esse do autor que eu acabei de citar. O bege, é que se eu escrevesse aqui bege, talvez ninguém ia entender nada, né? Mas tudo bem, já expliquei. O bege, agora posso dizer, é civilizado. O bege, enquanto não bege, é primitivo. O bege é moderno, é o exemplo, é algo a ser seguido. O outro é arcaico. O bege é o dono da ciência. O outro, de respeito aos povos indígenas e negros, é mítico. É mítico. Os povos africanos não têm religião. O que eles têm mesmo, que segundo eles? É o quê? O quê? Magia. Não tem religião, é magia. Tem outros nomes. Como é que é? Às vezes chama de quem? Seita. É magia, seita, o que mais? Misticismo. É isso. Aqui é racional. Aqui é racional, inferior. Superior, inferior. E digo mais. Quando se fala de povos europeus, fala-se em sociedades. Quando se fala de indígenas e africanos, fala de quê? Tribos. É tudo eurocêntrico. Estão entendendo? E pior do que isso, é a gente naturalizar isso. Que os brancos
eurocentrados naturalizem isso e ensinem isso neste lugar, a gente entende. Mas nós, aqui, com essa massa de negros aqui, não podemos fazer isso. Pelo menos é o que eu acho. É o que eu estou me propondo a evitar fazer aqui. Asiáticos. Para os asiáticos, esse mundo ocidental criou o conceito de orientalismo, que era o outro, o diferente. O orientalismo para lá. Né? Eduardo Said fala, inclusive, sobre isso. Mas, para os negros indígenas, você não tem esse processo. Então, a categoria Oriente foi a única considerada digna de se tornar o outro, evidentemente inferior à categoria Oriente. Aí é texto agora do Quijano. Sem que alguma equivalente fosse criada para índios, o Quijano também errou aqui, tá? Chamar de índios indígenas, né, que deveria escrever, ou negros. Mas esta mesma omissão põe a nu que esses outros fatores atuaram também dentro do padrão racista de classificação social universal da população mundial. Perceba? Então, assim, para a ideia do asiático, se criou o conceito de Oriente. Para indígenas e negros, não. Não chegou nem a ser o outro. Percebam como é que é o racismo estipulado? Nem é o outro. Enfim, algo realmente estarrecedor. Em posição de instituições universais. Só a gente poder entender isso. Então, quais são as instituições? Então, a modernidade institui capitalismo, e o capitalismo traz uma nova forma de controle do trabalho. Tudo bem? Que a gente já discutiu lá atrás, na aula passada, né? Escravidão. Aliás, tem um slide lá no final que eu vou retomar isso muito rapidamente. Uma nova forma de trabalho. O Estado, que é a nova forma de controle da autoridade. O eurocentrismo, que é o controle da intersubjetividade. Então, veja. Controle do trabalho, capitalismo. Controle da autoridade, Estado. Eurocentrismo, controle da intersubjetividade. Muito maior no plano das ideias, etc. Essa formação. Família, controle do sexo. Posição de perspectiva cis, heteronormativa, né? Monogâmica, etc, etc. E é a primeira vez que esse padrão de poder cobre praticamente todo o planeta. Todo o planeta, claro, assim, com suas diferentes exceções, né? Os Yanomamis não estão nessa perspectiva, tem várias sociedades aqui a colar que não estão, mas estou falando aqui de um modo geral. Tá? Então, esses aqui são os efeitos da modernidade, que trazem... Claro, depois, lá no final da aula, eu vou associar a modernidade com o eurocentrismo, com a unidade do poder e outros aspectos. Mas, por enquanto, é esse aqui. Retomando aqui, então, modernidade, Estado, capitalismo, família, eurocentrismo. Como é que está aqui? Eu tentei mensurar isso aqui num ciclo vicioso, que se retroalimenta. Tudo bem? A gente poderia botar várias instituições aqui. Racismo, patriarcado, cis-heteronormatividade, tudo, vai estar um pouco isso no final. Esse trecho do Quijano, acho que era legal a gente ler. Queria trazer para vocês, até para a gente ficar mais ou menos fundado no autor. Então vamos lá, Quijano, página 116. No momento em que os ibéricos conquistaram, nomearam e colonizaram a América, encontraram um grande número de diferentes povos, cada um com sua própria história, linguagem, descobrimentos e produtos culturais, memória e identidade. São conhecidos os nomes dos mais desenvolvidos e sofisticados deles: astecas, maias, chimos, aimaras, incas, chibchas e etc. Né? 300 anos mais tarde, todos eles reduziram-se a uma única identidade: índios. Esta nova identidade era racial, colonial e negativa. Assim também sucedeu com os povos trazidos forçadamente da futura África como escravos: Axantes, Yorubais, Zulus, Congos, Bicongos e etc. Podia falar aqui dos Igbos, por exemplo, enfim, vários outros. Depois de 300 anos foram reduzidos a negros. Isso que a modernidade fez. É igual aquela brincadeira, é brincadeira de mau gosto até, né? Quer dizer, ver o cara com o olho puxado, é tudo japonês. Já ouviram isso? Isso também é muito de mau gosto fazer com o oriental, por exemplo. É o que eles fazem com os africanos e com os indígenas. É tudo preto.
é tudo índio. É a redução total e completa da diversidade. O que eu quero que vocês compreendam, o eurocentrismo, colonialismo, modernidade, significa a redução da pluriversidade ao uno. É a pior coisa do mundo. Imaginemos se na verdade só tivesse um tipo de ave. Se nós tivéssemos somente um tipo de peixe. Se nós tivéssemos apenas um tipo de árvore. Percebam? Seria péssimo. O bonito é a diversidade. É a pluriversidade. A diversidade é a vida. Mas a imposição do uno, só aceitar o seu como real, é péssimo. Chega ao ponto que nós estamos hoje, por exemplo, de não aceitar o diferente, de querer se impor ao diferente, de querer anular o diferente, de querer matar o diferente. Na verdade, o que está posto hoje na política brasileira nada mais é do que uma única palavra: eurocentrismo, ou modernidade, ou colonialidade do poder. Quando você não aceita o diferente de você. É péssimo isso para todos os lados. Tem um trabalho que é do Kropotkin, que é uma coisa espetacular, que eu recomendaria para quem quiser um pouco debater com a pesquisa do Darwin, e uma crítica profunda ao darwinismo social. Tem um livro gratuito aí na internet do Kropotkin chamado Ajuda Mútua. Ele vai fazer um estudo, o Kropotkin é um geógrafo, né? Ele vai fazer um estudo das diferentes espécies, formigas, leões, macacos, enfim, várias espécies de animais. Ele percebe o seguinte: se não fosse ajuda mútua entre as espécies, elas não sobreviveriam. Inclusive, evidentemente, ele também faz a própria história da humanidade, traz a humanidade para isso. Sem ajuda mútua, a humanidade não existiria. Mas voltando um pouco ao Kropotkin, que eles compreendam isso. Por exemplo, se a gente pegar, e é simples aqui, simples. Uma criança, uma criança qualquer, ela não consegue viver sem ajuda mútua. Dos seus pais, ou de quem quer que seja. Na verdade, a criança, até para falar qualquer língua, ela precisa viver em sociedade. Isso é o princípio básico que a gente esquece, por natureza. E aí você constrói uma economia eurocentrada, moderna, eurocentrada, que exatamente estabelece o oposto da ajuda mútua, que é o quê? A competição. Que é uma aberração para a própria ideia de humanidade, para a sobrevivência da humanidade. Vocês estão me fazendo entender? E aí eu acho que a teoria do Kropotkin, cara, é muito, para quem gosta, recomendo demais, um livro maravilhoso. O Kropotkin escreve muito bem, como um poeta, na verdade. Então, esse livro ajuda muito. Ele vai fazer esse debate com Darwin, e criticando o darwinismo social e, evidentemente, criticando que agora já posso dizer para vocês, né? O proprietarismo. Já quem está no início da aula já entendeu, né, o que é o proprietarismo. Walter Mignolo, que é o autor que ele citou, é um autor também decolonial, é um autor argentino, que contribui também para esse pensamento de modo geral, conforme a gente está tratando. Ele dá aula nos Estados Unidos, também tal como o Quijano dava, né? E como que o Grossfogel também. Mas voltar aqui, então, para fechar a modernidade, a gente passar para o próximo ponto. Mito fundacional, estado de natureza como ponto de partida do processo civilizatório, a gente já discutiu, tá? Evolucionismo, Europa como padrão desde a Grécia Antiga, inventaram a Grécia Antiga como berço. Aprenderam isso ou não aprenderam isso? Não é isso? A Grécia Antiga como berço. Berço do quê? Da civilização ocidental. Boa. Então a Grécia como berço da civilização.
Todo o resto não é civilização, não. É primitivo, é arcaico, é fora. Dualismo, moderno, primitivo, que é o que está posto nisso tudo aqui. Racismo, de reduzir os diferentes povos indígenas e negros a uma... reduzir os diferentes povos em indígenas e negros. Diferentes povos indígenas e negros. Cognitivo, o não europeu era o primitivo. E o não cristão é o outro, é o diabólico, enfim, tudo é algo ruim, não é positivo. Concorda? Ah, boa, obrigado, hein? Vou chegar no estado. Né? Vamos saber que temos anarquistas aqui ouvindo. Dualismo, tudo bem? Entendemos modernidade, agora vamos avançar, tá? Dualismo, mas é um dualismo moderno. 15 e 16 está sendo construído. Não sei se ficou legal essa coisa aqui que eu criei, hein? Vê se dá para entender. Cristianismo separa o corpo em corpo e alma. Uma separação. O cristianismo faz separação entre corpo e alma. Beleza? Fui feliz nessa escolha do negócio aqui? Então, esse aqui é o novo dualismo, imposto pelo cristianismo sobre os homens e sobre a humanidade, que divide em corpo e alma. Corpo é uma coisa, alma é outra, separada. Tudo bem? Daí que a ideia da Inquisição, você pode maltratar o corpo, mas você não está maltratando a alma, porque é separada. Aliás, a justificativa dos indígenas, o debate sobre os indígenas seriam humanos ou não, vocês sabem disso, não sei se... isso está no próximo texto, na próxima aula vai explicar, está profundamente lá, mas eu vou adiantar um pouco do próximo texto. A justificativa para os indígenas serem considerados como humanos ou não, não sei onde está isso, não está aqui. Humanos ou não, é se eles tinham alma ou não. Isso foi o debate. Foi um debate que foi realizado pela igreja em 1540, se não me engano, 1560, alguma coisa assim, na Espanha, para definir se os indígenas eram humanos ou não. Porque tinham dúvida se ele tinha alma. Porque como eles não tinham religião, quem não tem religião não tem alma para eles. Para o pensamento cristão católico naquele momento histórico. Percebam? E aí se julgou, então, Guinness Sepúlveda de um lado, né? E o Bartolomé de las Casas do outro, um defendendo que os indígenas tinham alma e eram humanos, e outro defendendo que os indígenas não eram humanos, não tinham alma e que, portanto, podiam ser escravizados, tal como os africanos. Porque sobre os africanos eles não tinham dúvida, não tinham alma. E aí venceu a tese de que os indígenas tinham alma. E que, portanto, eles deveriam ser... Eles, na América Espanhola, tá? Então eles sairiam do regime de escravidão para entrar para o regime de servidão, que em espanhol chama-se encomenda. O que é isso, encomenda? Encomenda, esses indígenas trabalhariam nas fazendas dos senhores espanhóis, mas os senhores tinham o dever de fazer o que com esses indígenas? Catequizá-los, cristianizá-los, ou seja o que for. Percebam? Porque aí eles passariam a um patamar superior. Por quê? Sendo cristãos, eles já poderiam entrar nessa sociedade, claro, subordinada, sem nenhum, não pode ocupar nenhum papel alto dentro do Estado de nenhuma instituição. Então, essa separação corpo e alma é fundamental. E aí tem os conflitos religiosos, porque isso aqui aconteceu com os indígenas, né, com todos, na verdade, e isso justificou os conflitos religiosos que aconteceram, vou tratar isso na próxima aula, na própria Constituição da Espanha, em que, acho que não sei se já falei isso para vocês, mas que tem a expulsão de muçulmanos e de judeus na conquista da região que os muçulmanos chamavam de Al-Ándalus, que é o sul da Espanha em Portugal, seria o sul da Espanha em Portugal hoje. E essa expulsão, mas os cristãos consideravam, não, muçulmanos e judeus têm alma, eles só têm a religião equivocada. Mas indígenas e africanos não tem dúvida se eles têm alma. Por quê? Aí o outro dualismo, eles estavam muito próximos, segundo esse pensamento eurocentrado, da natureza. Eles eram corpos próximos da natureza, portanto primitivos, distantes do racional,
depois no século XIX, XVIII, XIX, científico, europeu, branco, etc, etc. Tranquilo isso, tá? Bom, e aí, portanto, aqui o corpo como objeto de repressão. Esse dualismo cristão gerou um outro dualismo aqui, depois, que constituiu a teoria cartesiana. Por quê? Porque foi Descartes que concebeu esse novo dualismo. Esse dualismo impôs a ideia do racional, que dividiu razão e sujeito. Razão, espírito, sujeito e natureza. Tá? Então aqui você tem o ser humano é dotado de razão. E a ideia era a secularização da ideia de alma. Na verdade, aqui, a ideia de alma foi secularizada na perspectiva de razão do pensamento cartesiano. Desculpa, engasguei, acho que eu estou falando muito. Do pensamento cartesiano. Tá? Então, esse racionalismo divide razão e sujeito. Quem eram os homens racionais? Europeus. E aí a gente vai chegar numa terceira perspectiva, que é o novo dualismo do século XIX, que é o que Rano está trazendo. Tá? Esse dualismo aí, cabe aqui, eu separei esse trecho, eu acho que é melhor a gente ler para a gente poder entender alguns trechos da obra do autor. Sem essa objetivação do corpo como natureza, de sua expulsão do âmbito do espírito, dificilmente teria sido possível tentar a teorização científica do problema da raça, como foi o caso do Conde Gobineau durante o século XIX. Nessa perspectiva eurocêntrica, certas raças são condenadas como inferiores por não serem sujeitos racionais. São objetos de estudo. Vou repetir. Objetos de estudo. Existe algum lugar aqui em que determinadas sociedades chamadas de tribos são objetos de estudos citou? A antropologia é a materialização máxima do eurocentrismo. Tudo bem? Da modernidade e do racismo. Vou repetir olhando para o vídeo. E do racismo. Depois vocês vão ver lá no vídeo. Mas enfim, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Objeto de estudo. São objetos de estudo corpo, em consequência, mais próximas da natureza. Em certo sentido, isto os converte em domináveis e exploráveis. Por quê? Agora a associação, alguém tinha falado de natureza aqui antes. Associe a natureza constitui um outro dualismo desse pensamento moderno eurocentrado. Separação entre natureza e cultura, né? Natureza e cultura, natureza e homem. O homem vai expressar essa cultura, tá certo? Essa separação, portanto, para o pensamento moderno, capitalista, colonialista, eurocentrado, a natureza, o que eles chamaram de natureza, significa como objeto de quê? De estudo, mas tem outro aspecto que vai gerar dinheiro. Alguém falou? Exploração. Por isso não tem nenhum constrangimento em destruição total e completa da natureza, desde que essa destruição signifique dinheiro, potencialize o capitalismo. Essa é outra separação, homem e natureza. Percebam? Além da separação homem-natureza, agora por que eu falei disso? Porque a separação homem-natureza traz o aspecto de que as sociedades não europeias, elas são próximas ou quase equivalentes como parte da natureza. E se a gente concebe que a natureza é explorada, serve como objeto para obtenção de lucro, então a mesma coisa se leva para corpos negros indígenas. Tudo bem isso? Tranquilo? Essas dicotomias, homem e natureza, corpo, alma, e por aí vai.
Deixa eu falar um pouco do Locke, do Krenak e do Schopenhauer para reforçar esse teu argumento. Falando primeiro do Locke. Tem uma passagem no Locke, segundo o Tratado de Governo, que ele diz o seguinte. Desculpa, tá? Falar de um autor eurocentrado, autor de escravo, dono de escravo, bem rápido, tá? A passagem que ele diz é o seguinte. Quando o homem fez o esforço para pegar a maçã do pé, fez daquela maçã sua propriedade. Veja, o que o Locke diz ali? Aquilo que estava disposto na natureza se transformou em propriedade privada daquela pessoa. No caso, ele utiliza o homem, que ele é machista mesmo, do homem. E aí, o homem que fez isso faz com que ele está trabalhando para o bem da humanidade, diz o Locke. Para o bem-estar da humanidade. E aí ele vai citar quantos reis, quantas pessoas nas Américas hoje vivem pior do que Ele utiliza o termo jornaleiro, tá? Porque na época jornaleiro era, na verdade, os trabalhadores trabalhavam por jornada de trabalho. Naquele século XVII, você ia, trabalhava um dia e ganhava, não tinha ideia de salário um mês depois. Você ganhava o teu sustento, recebia pelo teu dia de trabalho. Então era um jornaleiro, não é vendedor de jornal não, o jornaleiro é o trabalhador de jornal de trabalho. Então, ele dizia que o jornaleiro vivia melhor do que os reis nas Américas. Por quê? Porque lá tinha propriedade privada. É isso que ele está tratando. E agora voltando para o Krenak e para o Schopenhauer, o Schopenhauer, por exemplo, Schopenhauer, para quem não sabe, o Davi Schopenhauer, é um Yanomami, né, cacique Yanomami, tem um livro bem extenso, bastante substantivo, A Queda do Céu, um livro escrito com Albert Bruce, que é um antropólogo francês, e aí ele disse o seguinte, ele chama os europeus, um conceito muito, muito bacana, que eu estou usando no meu livro, não sei se vocês sabem, povo da mercadoria. Povo da mercadoria. Por quê? Tende a transformar tudo em mercadoria. E ele fazendo uma crítica profunda disso. E o Krenak também vai nessa mesma linha, né, de fazer essa crítica do eurocentrismo nesses termos. Tá? Mas por quê? Ambos, tanto Krenak quanto Schopenhauer e diversos outros povos indígenas e africanos não fazem a diferenciação entre homem e natureza. É uma outra chave de leitura, é uma outra cosmogonia, perceba? Outra cosmovisão, completamente distinta desta que nos foi imposta. É por isso que às vezes é importante trazer esses autores para nos tirar ou colaborar para sairmos do eurocentrismo, dessa perspectiva imposta. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, o pensamento eurocentrado moderno, ele impõe novos dualismos para nossas percepções. Acelerar. Então, deixa eu ver aqui. Tá, aqui é só um resumo, tá? Caramba, tô me embolando aqui na parada. Dualismo eurocêntrico, né? Então, vem dualismo católico, corpo-alma, dualismo cartesiano, razão-sujeito, dualismo científico, raças racionais e não racionais racionais, e também aqui eu coloquei, não faz parte do dualismo, mas esses dualismos, teve uma outra conotação teve um resultado para as relações sexuais, que antes existia na própria Europa, já o dualismo entre homem e mulher. Tudo bem? O dualismo homem-mulher na construção de uma sociedade patriarcal. Então tem uma nova conotação resultado para as relações sexuais de mulheres e, sobretudo, efeito profundo para mulheres negras. Mulheres negras indígenas tratadas como próximas da natureza, portanto, como objetos. Objetos dos mais distintos, sejam eles sexuais, sejam eles objetos de produção de riqueza, etc., como trabalhador. Esse novo e radical dualismo não afetou somente as relações raciais de dominação, mas também a mais antiga, as relações sexuais de dominação. Daí em diante, o lugar das mulheres, muito em especial das mulheres raça inferiores, ficou estereotipado junto
com o resto dos corpos. E quanto mais inferiores fossem suas raças, mais perto da natureza ou diretamente, como no caso das escravas negras, dentro da natureza. Eurocentrismo é experiência histórica na América Latina. Né? Outro trecho do Quijano, quero ler com vocês. Eu destaquei em amarelo os conceitos e partes que eu acho importantes que eu quero destacar. Para a gente poder pensar. Bom, aplicada de maneira específica à experiência histórica latino-americana, a perspectiva eurocêntrica de conhecimento opera como um espelho que... Olha, achei isso muito bonito. Um espelho opera como um espelho que distorce o que reflete. Queria que vocês pensassem isso junto comigo. Opera como um espelho que distorce o que reflete. Quer dizer, a imagem que encontramos nesse espelho não é de todo quimérica, né? Não é utópica, não é um sonho, né? Já que possuímos tantos e tão importantes traços históricos europeus, em tantos aspectos, materiais e subjetivos, mas, ao mesmo tempo, somos tão profundamente distintos. Daí que, quando olhamos o nosso espelho eurocêntrico, a imagem que vemos seja necessariamente parcial e distorcida. Porque, veja, qual é o problema? O que o Quijano está querendo trazer aqui, pelo menos a minha interpretação? Você está tentando olhar a Europa como modelo, só que a Europa como modelo, como espelho, olharmos como espelho, tentamos nos ver nos europeus, jamais conseguiremos, porque não somos. Daí o problema da distorção total e completa, quando nos referenciamos a paradigmas europeus. Tudo bem isso? Então, tá? Então essa aqui, pelo menos eu estou entendendo como metáfora do espelho que distorce o que está refletindo, tá? Bom, aqui a tragédia é que todos fomos conduzidos, sabendo ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela imagem como nossa e como pertencente unicamente a nós. Olhar aquela imagem como nossa e como pertencente unicamente a nós. Dessa maneira, seguimos sendo o que não somos. Pô, lembrei até de uma música que somos quem não podemos ser. Não tem uma música dessa? Quem gosta de rock nacional aí? Hein? Não tem tempo não, Flávio? Seguimos sendo o que não somos e, como resultado, não podemos nunca identificar nossos verdadeiros problemas, muito menos resolvê-los, a não ser de uma maneira parcial e distorcida. O que está posto aqui? O que eu quero que a gente pense? Até quando pensamos em soluções para nossos problemas, essas soluções são refletidas ou são provenientes da Europa. Se nós nos referenciamos nas instituições europeias como solução para o nosso problema, não conseguimos resolvê-los. Além das instituições, existem as intersubjetividades, que é o que sustenta o eurocentrismo. É por isso que nós precisamos criar algo novo. Criar algo daqui. Produzir daqui. Novo. Pensando. E crítico desse eurocentrismo de um modo geral. Esse é o desafio. Principalmente para vocês, para todos nós aqui, para quem está agora na universidade, para quem está entrando, para quem vai seguir carreira acadêmica, que coloca isso como desafio. Desafio de desconstrução desse processo, que significa a discussão dessas instituições que nos moldam e que nos refletem equivocadamente. E aí eu lembro do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Para quem quiser, eu dei uma aula sobre essa obra dele, Pensamento, lá no canal do YouTube, que ele vai trazer exatamente isso. O Fanon, como todo mundo sabe, trabalha no campo da psicanálise e tudo mais, né? Então, ele vai aprofundadamente discutir... eu vou dar uma aula sobre o Fanon aqui nesse curso, mas sobre o Condenados da Terra, porque eu espero dar sobre Condenados. Mas veja, quero que vocês compreendam a penetração e a potência do pensamento do Fanon ao tocar, ao falar de várias coisas. Mas da relação, sobretudo, do branco com o negro. Tem hora que ele vai falar da relação da mulher negra com o branco, do homem negro com a mulher branca, das diferentes formas de apropriações e de destruição cognitiva que corpos negros passam
em diferentes sociedades, em diferentes espaços brancos. Ele não usou o termo eurocentrado, mas a gente poderia usar aqui agora, já que a gente está trabalhando com isso. Tá? Enfim, é um texto espetacular, Pele Negra, Máscaras Brancas. Para quem quiser, recomendo muito a leitura, independente aqui do curso. Tá? E quem quiser também dar uma olhada lá no canal. Eu associei até o caso que eu sofri de racismo aqui nesse lugar. Então dei uma aula lá com base concreto. Peguei a teoria fanoniana e discuti com a relação com o caso de exclusão do único professor negro do Departamento de Ciência Política que participava de uma banca de concurso público por professores brancos que diziam que eu não era capaz, que eu não tinha condições intelectuais de participar de uma banca e muito menos de presidir a banca, que era o meu caso. Não sei se vocês tiveram, não sei se alguém teve. O eurocentrismo é nesses termos. Assim, não tem pudor, não tem melindre. Eles falam isso com todas as letras. Eu não gosto nem de retomar isso, eu fico muito chateado com essas coisas, mas enfim. O último tópico do nosso debate, que é o eurocentrismo e a questão do Estado-nação, ou a questão nacional, segundo Quijano. Bom, um dos exemplos mais claros, marquei em amarelo, tá, que eu achei mais, desta tragédia de equívocos na América Latina, é a história da questão nacional. Isso é realmente uma tragédia de equívocos. Dito de outro modo, de problemas do moderno Estado-nação na América Latina. Aqui razões óbvias. Quero que vocês compreendam o seguinte: o que é a questão nacional? Na colonização inglesa das Américas, né? Os britânicos chegaram ali no litoral que hoje se convencionou chamar de Estados Unidos e tinham diferentes sociedades indígenas. Os indígenas foram tratados como estrangeiros. Os povos indígenas eram povos estrangeiros. Não foram incorporados à sociedade estadunidense. Os negros, os africanos trazidos da África, vieram para produzir riqueza, mas de maneira bastante minoritária ali nos Estados Unidos, como é até hoje, 12% a 15% da população. Aí vocês sabem toda a história, guerra colonial, massacre dos indígenas, mas no primeiro momento os indígenas foram tratados como nações estrangeiras. Trocavam comercialmente. Na época da invasão francesa, os ingleses fizeram aliança com povos indígenas para rechaçar a França. Os franceses fizeram aliança com outros povos indígenas para rechaçar os ingleses e por aí vai. Então eram tratados dessa maneira. Bom, depois como inimigos, depois que acabou a própria revolução, chamada Revolução Estadunidense, expulsou todo mundo. Então os indígenas não foram incorporados na sociedade. Tudo bem? Os negros ficaram incorporados subalternamente e foram encurralados para os guetos nos Estados Unidos. Isso lá no início. Agora tem uma coisa bastante curiosa. Os Estados Unidos é um país de quê? Imigrantes. Todos os europeus de diferentes culturas, podia ser russo, alemão, italiano, português, sueco, todos os europeus brancos chegaram nos Estados Unidos e foram automaticamente incorporados à sociedade. Ganharam rapidamente sua cidadania. Enquanto essa mesma cidadania foi negada a negros que lá habitavam e negadas a indígenas que viviam naquelas terras anteriormente. Percebam? Essa é a maior materialização do racismo. E um racismo por cor da pele. Não é um racismo que diz respeito ao diferente, ao outro, a outra nação. Mas racismo marcado pela cor da pele. Tudo bem? Tudo bem? Diferente da colonização espanhola ou portuguesa. Muitos indígenas foram incorporados nessa sociedade, claro, subalternizados, discriminados e negros, mas foram ali relativamente incorporados. Nos Estados Unidos nem isso aconteceu com os indígenas, por exemplo. Tá? Então, eu coloquei como objetivo lá no início da aula, que eu farei um pouco disso, estou falando um pouco rápido, mas a gente pode, caso vocês queiram, a gente pode debater mais profundamente agora nas questões. Mas, de modo geral, esse é um marco
diferencial dessas colonizações. Essa diferença não se reduz a, igual a gente aprendeu na escola, né? Colônia de povoamento e colônia de exploração. Porra, entendeu? Por favor, não ensine isso para os seus alunos, não. Por favor, não façam isso. Não vão sair daqui, vão dar aula de história, dar aula de ciências sociais. Faça isso, não. Dê substância para essa discussão. Discutam sobre esses aspectos. Porque isso a gente colabora para combater essa perspectiva eurocêntrica. Percebam? O que é questão nacional? A princípio, a ideia de nação, que segundo Benedict Anderson, é uma comunidade imaginada, e eu gosto dessa perspectiva. Aí tem várias discussões sobre nação e nacionalismo. Benedict Anderson, o próprio Eric Hobsbawm, que eu citei aqui no início, tem o Otto Bauer, tem o Gellner, tem vários autores que vão fazer essa discussão. Mas uma coisa em comum. Na América Latina, a questão nacional foi uma imposição. Por quê? Porque negros indígenas não foram adotados ou não lhes foi permitido participar deste suposto Estado-nação como entes livres ou como entes que pudessem ocupar espaços dentro do Estado, por exemplo, de poder político ou de poder econômico. A língua imposta, para falar da língua, a língua imposta é o português, do qual estamos falando aqui hoje. Uma imposição arbitrária, autoritária, sobre as diferentes línguas faladas pelos indígenas e pelos africanos aqui. A cultura, o próprio cristianismo é uma imposição. A cultura, tudo. É claro que tem resistência. Teve resistência. Está aí o samba, a capoeira e vários outros aspectos, candomblé, ubanda e todos os aspectos que refletem isso. Mas são resistências que tiveram que lutar muito, porque o samba, a capoeira, tudo isso nasceu proibido por esse Estado racista que não concebia e não aceitava o diferente. Tudo bem? Então, é importante entender isso. Então o suposto Estado-nação é uma construção, veja, e não é só uma construção nas Américas, foi uma construção na Espanha, uma construção na França, uma construção na Alemanha, em todos os lugares. Uma imposição de uma unidade que oprimia a diversidade. A história do Estado em qualquer lugar é esta. Qualquer lugar é esta. Né? Sobre a Constituição do Estado plurinacional, que o colega perguntou ali agora, na Bolívia e Equador. Certamente é um avanço constituir isso, colocar isso em uma Constituição de um Estado plurinacional, porque você concebe a existência de diferentes etnias indígenas ali. Isso é um dado. Outro dado infelizmente, essas diferentes sociedades, diferentes povos indígenas, eles não podem exercer o autogoverno. Mas vou adiantar, todo Estado, ele significa centralização de poder, imposição de autoridade. E aí, lembrando de novo, Hobbes, é Hobbes puro. Eu quero que agora vocês compreendam associar isso dentro dos teóricos das ciências sociais. Hobbes. É por isso que eu digo que o nosso mundo é hobbesiano-lockeano. Porque a construção estatal é hobbesiana. E é centralizadora, e é autoritária, e é hierárquica em todo lugar. Aceitar o Estado plurinacional não significou que os povos indígenas pudessem exercer nem o seu autogoverno e nem o próprio poder dentro do próprio Estado unificado, ocupado pelas elites crioulas. E o que é crioulo, para vocês poderem entender? Crioulo na América Espanhola significa descendentes de espanhóis europeus, portanto, que nasceram nas Américas, descendentes dessas elites,
São chamados de crioulos, elites crioulas. Tudo bem? Então, essas elites crioulas, ou seja, o europeu fora da Europa, que é elite na América, ele ocupou o quê? Os estratos mais altos, todos possíveis da sociedade. Seja do Estado, seja no sistema econômico, seja no sistema religioso, informacional, tudo. É isso. E perdura até hoje. É isso que significa colonialidade. O conceito de colonialidade é exatamente isso. É a permanência daquilo que se constituiu lá no colonialismo. Tá? Bom, não sei se eu te respondi um pouco. Bom, além disso, um Estado, voltando aqui ao texto, um Estado-nação é uma espécie de sociedade individualizada entre as demais. Por isso, entre seus membros, pode ser sentida como identidade. Veja, quero que vocês compreendam isso. Estado-nação é sempre identidade. Identidade. É o que eu estou chamando para vocês desde a primeira aula de uno. Uno, identidade, único. Contrário à diversidade. Aí tem que saber o que nós queremos. Identidade, todos, como foi o Estado, os Estados aqui, todos devem ser cristãos, todos devem falar o português, todos devem ter a cultura X, percebam? Isso é identidade, imposição do uno. E essa identidade ela é sempre uma imposição racista. Quero que vocês compreendam isso. Isso. É sempre uma imposição racista, porque é feita com base no eurocentrismo. Porém, toda a sociedade é uma estrutura de poder. Toda a sociedade é uma estrutura de poder. Isso também é importante. Essas relações de poder elas estão postas. E o poder é o poder aquilo que articula a forma de existência social dispersas e diversas numa totalidade única. Uma sociedade articula a forma de existência social dispersas e diversas. E uma coisa única, conforme eu já falei. Toda a estrutura de poder é sempre parcial totalmente à imposição de alguns, poucos, sobre muitos. Sempre é isso. Não existe nenhum Estado que tenha sido criado por muitos, até porque não precisaria. Não tem sentido. Você criar um Estado de muitos sobre poucos. Não tem sentido. Não existe isso. Todos os Estados são sempre alguns sobre muitos. Alguns vão governar todos. O Bakunin tem uma frase dessa, bastante típica, que dizia isso. Até num debate com o próprio Marx. Bom, já elogiei muito o Marx, agora posso fazer uma crítica, bem rápida. Né? Então, quando o Bakunin chegou para o Marx e falou: mas Marx, vamos tomar a revolução, tomar o Estado, e o proletariado vai assumir o Estado. Mas todo o proletariado? É claro que não, né, Marx? Serão alguns. Será uma vanguarda do proletariado que vai assumir o Estado e que vai governar todos os demais. E essa vanguarda, no dia seguinte, deixará de ser proletariado para ser burocrata do Estado. E, portanto, vai governar todos os demais. O ideal seria, aí Marx dialoga, o Bakunin, o ideal é o fim do próprio Estado, que todos possam exercer o autogoverno. Porque toda forma, em qualquer Estado, sempre é um governo de poucos sobre muitos, em qualquer lugar. Não existe nenhum, a não ser que vocês me digam aqui, um Estado que tenha sido diferente disso. Não foi. E todos eles foram baseados no militarismo e numa forma de igrejismo, de uma imposição sobre os demais. Parei, consequentemente, toda Estado-nação possível é uma estrutura de poder, do mesmo modo que é produto do poder. Em outros termos, do modo como foram configuradas as disputas pelo controle do trabalho, a gente já viu isso na aula passada, o capitalismo, seus recursos e produtos, do controle do sexo, seus recursos e produtos, do controle da autoridade e da sua violência específica. Aliás, nós temos até autor aqui eurocentrado que diz, com todo o descaramento, né, que o Estado tem o monopólio legítimo da violência. Ela diz isso com toda a tranquilidade. Aí tem que perguntar, a violência sobre quem? Cara pálida. Esse cara aí. Weber.
Max Weber, hein? Monopólio da violência. O eurocentrismo é questão nacional. Veja, Estado. Deixa eu fazer. Eu errei, quer dizer, errei não. Eu deveria ter posto setinha para cá também, tá? Imagine que estejam com setinha vindo e voltando, que é esse fluxo que eu queria fazer. Imagine também que tem uma seta assim, ó. Uma seta daqui para cá, assim. Um círculo, tudo bem? Bom, o Estado é uma estrutura de poder imposta, que estabelece uma identidade, a identidade nacional, que diz com que aquele morador da Maré, negro, que está desempregado hoje, possui a mesma nacionalidade que você. Olha, existe alguma aberração nisso? Ou não? O pobre negro favelado que mora na Maré, desempregado, com dificuldade para comer, oprimido pelo Estado, pela polícia, tem a mesma identidade que o homem brasileiro, Antônio Emílio de Moraes. Tem alguma coisa errada. O que eles têm em comum? Nada. Nem a mesma língua. Para usar o termo da Lélia, né? O negro fala o português. Isso não é nenhum demérito, não. Esse é outro debate. Estado significa aquilo que eu falei para vocês. Centralização sempre, controle do trabalho e do sexo, conquista da América, negação da pluriversidade, monopólio da violência, para lembrar. Estado para negros e indígenas. Eurocentrismo. Beleza ou não? O Estado impõe o eurocentrismo ou não? Eurocentrismo. Genocídio? Também. Impõe uma obrigação da produção de riqueza? Capitalismo? Racismo? Está aqui como centro de estudo? Colonialismo? Prisão? Identidade. Uma falsa identidade. Que, na verdade, é a negação da identidade do negro. Forma de controle do trabalho, que eu já falei isso para vocês, né? Eu falei que ia retomar isso rapidamente. Capitalismo. A gente discutiu isso na última aula, né? Só para retomar e finalizar mesmo. Escravidão para negros, que é majoritária, que é o principal. Servidão para alguns indígenas, mas escravidão também. O Flávio explicou isso também. E produção mercantil independente para brancos ex-servos que vinham da Europa. A conquista na América estabeleceu o capitalismo como padrão. Então agora é a surpresa. Ô, moleque, aí. Surpresa. Quem tem a chave para abrir esse cadeado? Hein? Quem tem a chave para abrir, hein? Tudo isso da nossa aula aí agora. Para finalizar a aula, né? Finalizar a aula. 4 slidezinhos para finalizar, vou bem rápido. Chave para finalizar. O texto fala sobre colonialidade do poder. O que é a colonialidade do poder? Portanto, espero que vocês saiam daqui sabendo hoje. Significa todos esses conceitos aqui na sua materialidade. Patriarcado, não, começando, racismo, colonialismo, modernidade, capitalismo, eurocentrismo, divisão racial que a gente não escuta, porque nossa posição de conhecimento é eurocentrada, mas divisão racial e não só social do trabalho e patriarcado. E quando estou falando de patriarcado, eu podia até escrever um patriarcado branco. Porque, como já falei para vocês, as mulheres brancas estão em todos os estratos acima dos homens negros, nem no Brasil, na América Latina como um todo. Esse aí, novo padrão, colonialidade do poder que foi imposto pelo colonialismo, conquista, superioridade, criação da ideia de raça, sua consequência material, que é o racismo, divisão racial do trabalho, dominação patriarcal,
Agora esse tá bonito. Me diga se tá bonito esse. Aí. Hein? Ficou bacana? Vamos lá. Colonialidade do poder. O eixo central, o eurocentrismo, que eu espero que a gente já tenha compreendido, que significado. Capitalismo, mantido pelo Estado, raça, religião faz parte central, militarismo, racismo, colonialismo, modernidade e negação da pluralidade. Essa é a imagem que eu acho que representa todo o texto e, uma medida, toda a aula que eu queria debater com vocês. E, por fim, aqui teria uma proposta decolonial libertária, mas eu não vou falar agora. Não, então eu falo rapidinho. Dá tempo? Deixa eu ver. O Flávio vai brigar comigo aqui, pô. Então é o seguinte, ó, vê se vocês vão gostar disso aqui. Então eu não vou falar nada não. Eu vou mostrar só uma imagem para vocês. Beleza? Vamos combinar? Se vocês gostarem da imagem como representativa, eu acabo a aula. Beleza? Resumir o que é proposta decolonial libertária. Como no eurocentrismo e nos racistas. Gente, acho que é isso. Tinha mais coisa aqui, né? Essa imagem achei bem bacana, hein? E aí, é isso. A gente pode terminar aqui. É uma aula. Tá tentando trazer com vocês aqui uma crítica ao eurocentrismo, à modernidade, ao capitalismo, à colonialidade, a toda forma de discriminação. Essa contribuição que eu espero, assim, que depois vocês saiam desse curso com a perspectiva, talvez, se eu tiver conseguido aqui com os textos contribuir minimamente para uma perspectiva crítica, eu já vou ficar muito feliz. Eu te convido a pensar sobre o seguinte. Vamos lá, de repente todos nós fazemos essa reflexão. Você saiu de casa, sai daqui, pega um trem, pega um ônibus, anda 500 metros, chega na tua casa, encontra a boca de fumo, você pede licença para o pessoal da boca para você entrar na tua casa e você sabe que você pode ser, enfim, assassinado a qualquer momento. Eu já sei uma coisa, você não mora no Leblon nem em Ipanema. Não sei nem dizer onde você mora, você não mora no Leblon nem em Ipanema. Você não mora junto à elite branca, onde o Estado está lá para defender todos eles o tempo inteiro. Você mora num lugar popular, possivelmente onde tem boca de fumo e tal, um lugar bem popular, bem pobre, talvez com até bastante miséria ao seu redor. E aí você tem que saber, isso foi construído pelo quê? Como que chegou nesse estágio? Esse é o ponto. Por que existem pessoas vendendo drogas na porta da sua casa? Por que você pegou um trem, um ônibus, 500 metros e andou? Entendeu? Por que você essas são as perguntas que você tem que fazer, mas todos nós devemos fazer. Por que isso? Como que isso foi construído? Como que chegou até aí? Porque assim, eu não tenho uma solução para você nem para tudo, mas o que eu quero fazer com você e com todos vocês é estimulá-los a pensar, a raciocinar sobre aquilo. E aquilo ali é naturalizado. Por que aquilo é naturalizado? Por que existe hoje comunidades que são governadas por paramilitares de um lado e por traficantes de outro? Por que existe isso? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Quem não ganha com isso? Isso poderia acabar? Não pode? Se quer acabar? Por que está faltando merenda na escola pública para a criança? Por que tem corte na saúde e na educação, enquanto vai dinheiro para o fundo partidário e para o fundo eleitoral? Bilhões para o fundo partidário e fundo eleitoral. Fundar um partido no Brasil hoje é um grandiosíssimo negócio. Grandiosíssimo negócio. Você ganha eleição, não precisa nem botar campanha na rua. Só os milhões que você embolsa para fazer a tua campanha, já está maravilha. Então assim, e meio à miséria. O que é isso? Que mundo é esse? Tenta refletir que espelho é esse que está distorcido, para usar agora o termo do Quijano.
Está distorcido. Que sociedade é essa? Bom, sobre a primeira questão, teoria decolonial. E você falou que pode apagar as resistências, né, indígenas e negras e as contribuições indígenas e negras. Aí eu te digo o seguinte, é exatamente o oposto. Quais são os princípios da perspectiva decolonial? Nem sei se a gente pode chamar de teoria, mas de uma perspectiva decolonial. É de você buscar valorizar culturas e saberes negros e indígenas que foram completamente desvalorizados sobre essa perspectiva querocêntrica. Esse é o primeiro ponto. O que a gente está tratando, que eu trouxe para vocês, foi um artigo que evidentemente não dá para tratar de tudo em um artigo com poucas páginas publicado em Aqui esse artigo do Quijano, me parece que ele busca identificar o problema. E aí eu queria perguntar a você, se você concorda com o Quijano, e no caso com o encaminhamento que eu estou fazendo aqui, de que nós fomos moldados, dirigidos, vamos dizer assim, pelo eurocentrismo. Obviamente, aquilo que eu falei na aula, você estava aqui, falei da capoeira, falei da Ubanda, do candomblé, do samba, né? A gente pode falar do funk, pode falar de várias outras culturas que são, vamos dizer assim, oriundas, né, de povos negros e indígenas. Existe na nossa própria língua várias palavras, claro, não deu tempo para falar tudo isso, mas existem várias palavras de origem banto, de origem urubá, de origem tupi-guarani e por aí vai, na nossa própria concepção. São contribuições. Independente de... Isso é um ponto. Outro ponto não sei se você vai concordar comigo, majoritariamente, o que ocorre é o eurocentrismo. Majoritariamente. A gente pode tratar aqui, a gente pode pegar várias exceções. Tudo bem? Várias exceções. A gente pode pegar, tem um fulano negro que é um homem muito rico, ou então um cara que trabalhou, foi no século XVII, ele era um negro livre. Estou fazendo aqui coisa hipotética, tá? No século XVII era um negro livre que era rico, milionário, sei lá o quê. Pô, beleza, essa é a exceção. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui é trabalhar com a regra. A regra é os corpos negros, durante todo esse processo de escravização, sua ampla, mas muito amplamente majoritária, suprema, eram todos corpos subalternizados, escravizados, explorados, excluídos, etc. As suas culturas, as culturas dos nossos antepassados eram rechaçadas de pronto pelos poderosos brancos, eurocêntricos, etc. Agora, cara, adotou uma coisa ou outra. Foi uma luta, eu joguei muito tempo capoeira, depois eu parei. Essa é uma luta para que a capoeira fosse reconhecida. Uma luta histórica. Jogar capoeira era sinônimo de prisão. O próprio samba não podia ter o samba. Então isso, Vargas depois vai conseguir, numa maneira de dominar, vai fazer isso. Então assim, para tentar te responder, não vejo como uma forma de exclusão ou de apagamento das resistências eu particularmente, o que eu mais foco sempre é questão de luta. Quilombo, para mim, é uma grande referência de luta e Quilombo dos Palmares, os vários quilombos, e toda a forma que eu chamo de ação direta, são grandes referências de luta dos povos negros. Né? Quer dizer, então, no próprio curso, decolonial, o nome do curso meu de extensão, dos cursos de extensão que eu dei ano passado, o Flávio convidei o Flávio para dar aula inaugural nos 2 cursos sobre negros. O nome do curso é Resgate e Promoção das Culturas e dos Saberes Negros. É isso. Isso é o suprassumo da decolonialidade. Veja, agora a gente não pode cair num outro aspecto, que aí a gente tem várias perspectivas teóricas, vamos chamar assim, há várias afrocentradas, vamos chamar assim, mas afrocentrada marxista, afrocentrada liberal, entendeu? Tem várias perspectivas. Então, uma perspectiva, o que para mim às vezes é um problema é quando determinada perspectiva busca entrar em disputa máxima entre África versus Europa. Primeiro, pega a identidade europeia, que eu tanto critiquei aqui, estabelece para a África. É um equívoco. Porque a gente passa por cima dos diferentes povos africanos e reduz a uma única coisa. Faz exatamente o que o eurocentrismo fez. Hoje, por exemplo, eu dei uma aula lá no canal sobre a África. Hoje, infelizmente, na África, a maior parte dos diferentes povos africanos são
muçulmanos. A ampla maioria. Quem pensa, não, África, porque eu vou ver candomblé, vou ver Ubanda, não vai ver nada. Você vai ver muçulmanos, islâmicos. Entende? É uma dominação. Veja, não tem nada contra a religião muçulmana, deve existir. O que eu estou querendo dizer é assim, ela não é original dos povos. E aí quando eu estou falando dos povos do interior, que aí o Igaruê, que os nigerianos que eu gosto muito, o Igaruê e o Sambá, falam do que associam ao comunalismo africano. Esse comunalismo africano não tinha nada a ver com a perspectiva nem de Estado, nem de capitalismo, nem de religião muçulmana, muito menos de religião cristã, tinham suas próprias crenças e tudo mais. Então, assim, é esse tipo de valorização que eu busco fazer. Para mim, vale. Agora, para outras pessoas entrar... Veja, eu acho fraticida entrar numa luta entre África versus Europa. Isso a perspectiva decolonial não faz. Por quê? A perspectiva decolonial defende, dentre outros vários fatores, que a gente escreve sempre do nosso lugar. Por exemplo, o que eu posso escrever, eu nunca fui à África, infelizmente, quero até ir. A experiência que eu tenho é Brasil, Rio de Janeiro, fui criado em Irajá. Então, essa experiência no corpo negro brasileiro que me faz escrever a partir daqui, e veja, não posso tentar estabelecer minha perspectiva como universal, que foi o que o eurocentrismo faz e fez a vida toda, e que se põe como universal. Eu estou criticando esse universalismo, que aliás eu nem falei aqui para vocês, podia ter falado, né? Como que Ano não falou, mas falando agora. O eurocentrismo, modernidade, é universal. Eles tentam estabelecer como universal, ou seja, se arrogam o poder de pensar sobre toda a humanidade, a partir da Europa. É arrogante isso, autoritário e hierárquico. Então esse enfim, é o que eu penso, claro, não sou dono da razão, mas eu acho que essa é uma forma de como que a gente constrói. Eu sei, sim, tem várias perspectivas que são diferentes dessa, mas que dá para a gente dialogar, são perspectivas diferentes. Eu queria que vocês entendessem um pouco a diferença de liberdade, que acho que tem muito a ver com isso que você falou, que agora me incorreu aqui bem rápido. O que é a liberdade para o pensamento liberal e o que é a liberdade para o pensamento anarquista? Liberdade para o pensamento liberal significa, assim, que o seu direito termina onde começa o do outro. Não é isso? Veja que aqui o direito de um, ou melhor, às vezes diz, a sua liberdade ou a minha liberdade termina quando começa a sua e vice-versa. Não é isso? Sempre tem uma fronteira que limita. A liberdade para o pensamento anarquista, o conceito é completamente oposto a isso. É a sua liberdade conduz a minha ao infinito. Proudhon dizia o seguinte: se existe um único escravo em uma sociedade, essa sociedade é doente e não é livre. Se existe um único escravo. Por quê? Porque a liberdade, ela é coletiva sempre. E ela tem sempre que ser referendada por todos em apoio à liberdade dos outros. Vocês estão me fazendo entender? Isso é um diferencial profundo do pensamento anarquista e do pensamento liberal, com relação à própria ideia de liberdade. Né? E aí, se a gente leva isso para o Estado, a liberdade liberal é essa liberdade que vai ser garantida na lei, mas que vai ter limites, sempre vai ter limite, e pior do que isso, ela pode ser revogada a qualquer momento, se ela for utilizada para acabar com a desigualdade social, com a desigualdade racial e por aí vai. Perceba? Então, é um pouco disso que eu queria tratar com vocês. Eu sei que vocês talvez nunca tenham lido nenhum autor anarquista, ficam muito doidos quando eu falo de anarquismo, né? É muito fora da caixa. Gostaria que vocês me compreendessem um pouco de ter aqui a coragem de tratar disso. Primeiro,
processo que a gente discutiu amplamente, formação do Estado Nacional Moderno Europeu, ou seja, o que os europeus chamaram de centralização do Estado, ou no caso da Itália e da Alemanha, chamaram como centralização, chamaram até de unificação. Não sei se vocês já aprenderam assim dessa maneira. Unificação é um pressuposto tão errado que parece que já existia. Né? Ignora que foi aquilo uma construção inclusive belicista, tá? Tanto da Itália quanto da Alemanha. Para o Eric Hobsbawm, eu trouxe num livro, não sei se vocês já chegaram, Nações e Nacionalismo, que é um livro bastante interessante. Ele fala assim, inclusive, que na Itália, apenas 5% da população falava o italiano corretamente. 5%. Ou seja, para ver como é que uma imposição para além disso. Na Alemanha não era muito diferente. Tá? Então a formação do Estado moderno, na verdade, como uma imposição de uma elite sobre todos os outros povos, conquista das Américas, tá certo? Essa conquista acontece por meio do quê? Do colonialismo, tá? A partir de 1492, e estabelece a Europa como centro do mundo. A partir daí nós temos o quê? O eurocentrismo. Aliás, antes das características, né? O eurocentrismo, ele é amplificado, ensinado, divulgado a partir de algumas instituições. É importante entender isso. As coisas que não estão no mundo abstrato, que está sendo construído a partir... Não. Tem instituições que são valorativas e que impõem esse processo. Quais são? Estado, tá certo? É o Estado que procede à conquista das Américas, é o Estado moderno europeu, ou a partir dele, não tem... Esse Estado que não tinha a ideia de Estado laico como a gente pensa hoje, como existe hoje essa perspectiva, aliás, estão querendo voltar, inclusive, para esse período histórico no qual igreja e Estado não estavam separados. Hoje, inclusive, faz muito apelo político, religioso, para ganho de voto. É quase que um retorno, né? Foi um grande ganho conseguir separar igreja e Estado. Hoje, o retrocesso é voltar à junção de igreja e Estado, ou seja, de colocar pessoas que pensem de acordo com uma visão religiosa XYZ. Mas, nesse sentido aqui, Estado e Igreja, eu coloquei aqui separados, tá? Então, a Igreja, enquanto amplamente divulgadora do eurocentrismo. Por quê? Porque o eurocentrismo, dentre outros fatores, tem a perspectiva da intersubjetividade. E essa intersubjetividade se inclui ao cristianismo, tá? Enquanto religiosidade prática do eurocentrismo. Bom, aqui você também... Aqui, quando eu cito militarismo, eu só lembro do Fanon. Tá? Frantz Fanon, que me deu, enfim, bastante referência para essa perspectiva, que fala que é o seguinte, a ponta de lança do colonialismo era o militarismo, ou eram os militares, ou como ele disse no texto dele, a ponta do sabre. Era o sabre, ou seja, o sabre é aquela faca que se coloca na ponta do fuzil, que garantia com que negros, com que africanos, diversos povos africanos, fossem acorrentados e trazidos para cá, para as Américas, sob coerção, sob pressão. Ninguém veio na boa vontade. Então essa pressão, coerção, ela é por meio da força, e essa força ela é militar, tá? Só para a gente poder entender. Bom, e por fim, aqui, antes de eu falar das universidades e das escolas, eu quero que se compreenda aqui, o eurocentrismo e essas três instituições, Estado, Igreja e Militarismo, como parte de um todo único que vai impor, por meio da força e por meio ideológico, o colonialismo, a conquista das Américas e essa perspectiva de entender o mundo a partir do dualismo e do evolucionismo, tendo a Europa e os europeus como ápice de todo um processo de evolução da humanidade.